Esse News galera que percorre esse lindo e belo Brasil com os melhores cargueiros. É pressão demais. Diz que os cargueiros mais qualificados que tem é os que andam na BR-153. Aqui não tem top, não tem curvaiada. É a BR melhor para fazer média, tá aqui. BR-153, migão. Bota isso na sua cabeça. É a BR melhor do Brasil. Quem percorre por aqui sente saudade, hein, migão? Tem vontade de voltar. Segura a BR-153. É nós no carreiro aí.